ao desenho e à fotografia. O desenho nunca consegue tudo o que a realidade tem, o que a realidade nos faz sentir, mas a fotografia também não deixa escapar demasiadas coisas. Nós temos conferimos à fotografia um caráter de grande valor documental, mas depois, quando olhamos para o que a fotografia deveria dizer, vemos que aquilo é uma natureza morta. Aquilo é qualquer coisa que perde a alma, num certo sentido. E então o intervir após essa insatisfação da fotografia, o intervir é quase uma atitude de completar qualquer coisa que depois também nunca se completa, qualquer coisa que também fica sempre a faltar. E, portanto, isto que não são bem sérios, mas são tentativas múltiplas de, às vezes, ao longo de anos, regressar à mesma imagem, a mesma matriz fotográfica, que hoje vai numa direção e amanhã vai noutra, e noutra, e noutra. E isto resulta sempre dessa relação de um lado de amor e de dedicação à fotografia, mas do outro lado também de consciência do que escapa e do que é preciso fazer uma atitude um bocado quase de desafiar o impossível como Deus e de produzir coisas, de produzir imagens que tentam fazer essa tentativa. Mais do que os escritores e com a literatura. E algumas imagens têm a ver com a personagem do Fausto. O Fausto foi tratado por vários autores, mas foi tratado com alguma, enfim, com mais profundidade, com mais reconhecimento pelo Goethe e sem grande reconhecimento, ou quase reconhecimento nenhum, pelo Fernando Pessoa, que deixou o Fausto muito inacabado. Depois foi junto, os vários fragmentos foram juntos e produziu-se o Fausto, teve uma edição, e que de resto é um livro muito interessante, mas o que junta aqui algumas dessas personalidades é a pessoa do Fausto. E o Fausto é um mito com interesse, porque tem essa relação com a morte e com uma inconformidade em relação à morte e em relação ao interno, e uma negociação engraçada com o demónio, como se nós pudéssemos fazer essa negociação cada um, e o que é que estás em troca da eternidade? E esta postura de desafio e de negociação em si mesma é irónica e é um tema interessante tratar também do ponto de vista quer fotográfico, quer artístico, quer editorial. Depois aparecem outros autores, e que são autores sei lá, o Archimboldo, que são autores porque nós, de alguma forma, ganhamos estima. O Arthur, por exemplo, que é um autor que eu dou imensa, que me ensinou imenso e que eu tenho uma estima particular, até mesmo pela sua doença e pela forma como ele conviveu e convivia com a doença. A relação com a literatura é isso. A literatura é um ponto alto e eu penso que as lições, as temáticas que ela pode fornecer às artes plásticas são infindáveis. E hoje, que há uma certa plastificação das artes plásticas,
penso que é preciso enraizar as coisas, as artes plásticas e referenciais que tenham o valor essencial, um valor que tenha um mérito que ultrapasse esse produto de consumo que muita arte hoje em dia é. Os desenhos e as aguarelas são apontamentos muito rápidos. Eu normalmente ando com um caderno e eu, quando escrevo, eu desenho alguns, desenho sobre o que escrevo, ou seja, escrevo, depois passo a escrita para ordenador, computador, e depois aproveito o aspecto gráfico, ou seja, a textura da escrita no papel, e abstraio essa ideia, essa natureza de papel escrito, e vejo aquilo como um fundo, como um ruído sobre o qual se pode construir uma pintura, usando, apagando aqui e acolá a escrita, mas usando esse fundo escrito como textura, como ruído, de certa forma, para a pintura.